Bom dia, queridos amigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, estudando o capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, dentre outros assuntos, dedicou 5 itens ao tema do elo. Interessante observarmos que dos 5, 4 foram tratados por representantes da Igreja Católica. Os 5 autores das mensagens são Adolf, bispo de Argel, Francisco Xavier, sacerdote, Agostinho, o próprio Kardec e um espírito protetor. Nosso foco nessa conversa de hoje será na mensagem de número 12, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Voltemos nossa atenção, então, à segunda mensagem sobre o duelo, assinada por Santo Agostinho. Não vamos proceder aqui à leitura, mas há uma exposição resumida sobre as principais ideias de Agostinho. Agostinho, neste momento da mensagem, obviamente já desencarnado, nos diz que, em certos casos, o duelo pode ser uma prova de coragem física, de desinteresse pela vida. Mas, nas palavras do próprio Agostinho, na mensagem, Agostinho nos diz: mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicida. O suicida, não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, enquanto o duelista não tem a coragem para suportar as ofensas. Agostinho cita os ensinos de Jesus, mandando oferecer a face esquerda a quem lhe fere a direita. Masaharu Taniguchi, líder religioso japonês e fundador da Seishonoye, tem uma frase que, penso eu, nos fornece subsídios para que melhor compreendamos as palavras de Jesus Cristo nesta sugestão. Nos diz Masaharu: a vida é como um duelo de esgrima. No exato momento em que o adversário nos ataca, encontramos a chance de derrotá-lo. Seja qual for o acontecimento, devemos encontrar nele, em nosso adversário, uma excelente oportunidade para progredir. Esse é o segredo para obtermos êxito em nossa vida. Pois bem, Agostinho, na mensagem do Evangelho que estamos estudando, também nos lembra das palavras dirigidas por Cristo a Pedro, por ocasião da sua prisão. Por ocasião da sua prisão, Jesus diz: embainha de novo a tua espada, pois aquele que mata pela espada, perecerá pela espada. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 52. Concluindo que com essas palavras, estaria Jesus condenando para sempre o duelo, seja de que forma se apresente. Agostinho de Hipona nos questiona sobre que coragem é essa que brota de um temperamento violento, que explode a qualquer ofensa, quando a verdadeira coragem está em não se deixar envolver por essa emoção negativa, mantendo-se equilibrado e firme no propósito de não revidar. Lembra a mensagem agostiniana que o vingador que mata ouvirá, em um futuro próximo ou remoto, da sua consciência a frase: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão?
O bispo Agostinho concita ao homem a lembrar-se sempre das palavras de Jesus no ato da crucificação. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Assim como Jesus, que viveu segundo os preceitos morais que viera trazer à humanidade, aquele que aspira ser seu discípulo, aceitando a Jesus, como guia e modelo, ao tentar não revidar as ofensas, na compreensão de que todos erram e precisam de misericórdia, estará desenvolvendo em si o amor ao próximo. Enquanto a morte de um ou muitos for a solução escolhida pelos que se sentem agravados nos seus brios e orgulhos, a Terra continuará sendo um mundo de provas e expiações, com dores e sofrimentos. Queridos irmãos, a certeza da continuidade da vida, além da morte do corpo físico, como o Espiritismo nos esclarece, com a consciência da individualidade espiritual, aceita por maior número de pessoas, por certo, muito contribuirá para abolir a falsa solução de que a morte do ofensor elimina as causas da ofensa. Em um futuro, quando a Terra for um mundo de regeneração, no qual os homens se prepararão para viver em mundos espirituais mais evoluídos, essas rivalidades tolas, por motivos muitas vezes frívolos e frágeis, que levam os homens ao duelo, desaparecerão. Porque então estarão todos empenhados no propósito do bem de todos e para todos. Eu gostaria de propor a continuidade do estudo do tema e da reflexão proposta por Agostinho, chamando a atenção da sua citação sobre a passagem, já tão conhecida para nós, sobre Abel e Caim. Passagem esta que já havia sido muito estudada por Santo Agostinho quando ele ainda estava encarnado. Ainda encarnado, Santo Agostinho, em seu livro Confissões, escreveu sobre uma criança dominada pela inveja. Inveja de um irmão menor que mamava no seio de sua mãe. Nos escreve Santo Agostinho: ele ainda não falava, já contemplava, muito pálido e com olhar envenenado, seu irmão de leite. Lacan, famoso psicanalista, assim nos analisa a cena. A criança, de 1 ano e 7 meses, foi despojada do objeto de seu desejo. Ver o bebê mamando reativou a dor da frustração primordial do menino na separação da mãe. Essa inveja fraterna gera ódio, afeto anterior ao amor. Esta cruel constatação ou chocante frase, ou seja, o ódio é anterior ao amor, foi escrita durante a Grande Guerra e que nos revelou o quanto a crueldade em busca do poder não tem limites. Eu, no entanto, proporia uma leve mudança na frase, que poderia ficar assim, da qual eu concordaria plenamente sem ressalvas. A ignorância é anterior ao amor. Na cena da inveja do menino pelo seio da mãe, figura proposta por Santo Agostinho, está em jogo o poder.
Diferente do poder que estamos acostumados a simbolizar como um jogo entre as nações ou entre partidos políticos. Mas está em jogo um outro tipo de poder. Esta é a constatação de Santo Agostinho, analisada por Lacan. Voltemos aos estudos de Santo Agostinho para avançarmos sobre o tema. O primeiro crime narrado no Gênesis é efetuado por Caim, que mata seu irmão Abel por inveja. A inveja, nesse sentido, advém como um protótipo de um drama social. O outro constitui, ao mesmo tempo, o modelo e o obstáculo à satisfação do desejo pela substituição dos objetos desejados. O assustador nessa história analisada por Santo Agostinho e que contribui ao nosso estudo de hoje é quando o ódio está a serviço da paixão fanática, do amor ao ódio, dos irmãos que se unem no ódio ao inimigo. Nesse contexto de duelo moderno, conforme palavras de Emmanuel, na mensagem Duelos, retirada do livro Canais da Vida, o inimigo precisa ser torturado, preso, eliminado, como no racismo, nas guerras religiosas, a guerra civil e outros tantos exemplos que poderíamos discorrer em uma análise mais contemporânea de nossa história. Sabemos que oficialmente já não existe o duelo com espadas, floretes ou pistola. Mas hoje, duelamos com armas ainda mais poderosas, como o ódio, o desamor, a violência. E principalmente duelamos por palavras, pensamentos, postagens em redes sociais e suas inúmeras replicações e tantas outras formas de agressão. Santo Agostinho, em sua mensagem, diz que o homem do mundo, ou seja, do planeta Terra, é um homem feliz. Mas, sob o ponto de vista agostiniano, podemos dizer que a nossa falta de coragem moral e de atitudes indefinidas estão destruindo nossa felicidade. Vivemos hoje com duelos mais modernos, duelos entre marido e mulher, duelos entre pais e filhos, duelos entre empregados e patrões, duelos entre quem defende as ideias da direita e os que defendem as ideias da esquerda, duelos entre uma determinada camada do povo e os políticos que, eleitos, não as representam. Não conseguimos ter humildade de conviver com as adversidades e com as diversidades de pensamentos diferentes do nosso. Lembro-me agora de um pequeno trecho de uma oração pronunciada por meu filho Gabriel alguns dias atrás. Permitam-me repetir o que disse Gabriel. Por isso, Senhor, vos pedimos adicionalmente, derrame em nós a graça de amar sem medida, e que sejamos igualmente amados e respeitados, que o nosso modo de amar prevaleça ante a ira das razões e dos dardos envenenados do duelo mental do nosso cotidiano. Dito isso, voltemos à nossa reflexão. Nosso guia e modelo, Jesus, certa vez falou: quem não é por mim, é contra mim. Que o nosso falar seja sim, sim. Não, não.
Duelos como amor versus egoísmo e orgulho, fé versus dúvida, coragem versus medo, céu versus inferno. Ou seja, dá-nos a sensação de que a nossa vitória depende da vitória de um deles. Para deixarmos de duelar, temos que ter coragem de calar, coragem de falar, coragem de ouvir, coragem de aceitar, coragem de dizer me perdoe, me desculpe, eu não sei, coragem de dizer eu te amo. Eu gosto muito das lendas e propostas de reflexão oferecidas pelas literaturas orientais. Entre tantos ensinamentos propostos pelos samurais, um agora me vem à mente. Como todos devem se lembrar, os samurais eram lutadores no Japão do século XIX, que geralmente pertenciam a um príncipe. E segundo as suas doutrinas, as doutrinas samurais, eles só poderiam começar suas lutas quando o adversário os ofendesse. Assim, certa vez, um velho campeão samurai foi desafiado para uma luta. No dia da luta, diante da multidão, o desafiante ofendeu o velho samurai de todas as suas formas. Ofendeu a sua família, os seus ancestrais e assim por diante. Mas o velho samurai não revidou. O povo que o assistiu perguntou: como o senhor suportou tanta indignidade e mostrou-se a tanta covardia? O sábio olhou calmamente e perguntou: se alguém chega com um presente a você e você não aceita, com quem fica o presente? Todos responderam: com quem tentou entregá-lo. Pois bem, respondeu o sábio, nada disso pode abalar a nossa paz quando não os aceitamos. A nossa paz interior depende de nós. Sempre que alguém tentar lhe tirar do sério, lembre-se do samurai. Não existe ninguém que possa perturbar a sua paz, a sua consciência. Sêneca, o famoso filósofo que nasceu 4 anos antes de Cristo e desencarnou 65 anos depois de Cristo, portanto, muito antes a Santo Agostinho, também nos diz que algumas coisas não valem o ódio, a vingança, ou trazendo à luz da nossa reflexão de hoje, não valem o duelo físico e muito menos o duelo moral. Nos escreve Sêneca: a serenidade da alma é o bem mais precioso, e perder isso talvez seja o verdadeiro dano que você irá se causar. Na filosofia estoica de Sêneca, o problema não é o dano que você venha a causar ou a sofrer. A vida é inevitavelmente de dificuldades e desastres. O verdadeiro sofrimento está em aceitar que essas tragédias estraguem o seu humor, o seu dia, ou mesmo a sua vida. Portanto, para Sêneca, repito, contemporâneo a Jesus Cristo, e que supostamente teria trocado várias correspondências com Paulo, é melhor curar-se do ódio que tentar se vingar. Pois a vingança absorve muito tempo e nos expõe a uma multidão de outras ofensas que nos causariam ainda mais dano. Além disso, satisfazer-se com as misérias alheias é uma satisfação muito pequena diante de outras que você pode proporcionar a si mesmo. Ainda que nunca estejamos imunes ao ódio. E reações enérgicas podem ser, algumas vezes, justas e necessárias. Vale como regra geral o conselho estoico: é melhor economizar
suas energias de tentar se vingar ou atacar alguém investindo em sua própria felicidade. Jesus, nosso mestre, afirmou que só os lobos caem em armadilhas para lobos. Outro exemplo, ainda que nós podemos extrair, são das atitudes de Gandhi. Gandhi também, quando visitou a Inglaterra, depois do massacre aos indianos, um repórter perguntou a Gandhi: o senhor não se sente ofendido com o que os ingleses fizeram ao povo indiano? E Gandhi lhe respondeu: não, eles apenas pensam diferente. Colocados esses exemplos, voltamos a discorrer sobre Santo Agostinho, dos seus escritos sobre o ódio ainda encarnado e o que teria motivado a nos escrever sobre o duelo já desencarnado. Santo Agostinho, em um dos seus estudos, ainda encarnado, perguntava de si para si mesmo: se os homens amam a vida feliz, e se a vida feliz é o resultado da alegria vinda da verdade, por que é que os homens têm como um inimigo aquele que prega a verdade? E a análise proposta por Agostinho, encarnado, novamente nos remete à necessidade de nosso autocontrole, do conhecimento sobre si mesmo e do teor de sua mensagem, já desencarnado, através da questão 919 de O Livro dos Espíritos. Voltemos, então, à resposta encontrada por Agostinho enquanto ainda era vivo. Agostinho responde: talvez, por amarem tanto a verdade, e ao se defrontarem com todos os que amam outras coisas, eles, todos os que amam a verdade, querem que o que eles amam seja a verdade. Como não querem ser enganados, ou seja, como eles não querem admitir a possibilidade que vivam em uma ilusória felicidade, não admitem a possibilidade de que podem estar em erro. Assim, odeiam a verdade do outro, ou a outra suposta verdade, por causa de que amam, como suposta verdade, a sua verdade. Ou, em vez da verdade, de uma outra face ou outro prisma do que é a verdade. Amam-na, a verdade, quando os ilumina, mas odeiam-na quando os repreende. Não querendo ser enganados e desejando enganar, amam-na quando ela, a verdade, se manifesta e odeiam-na quando os descobre. A partir deste momento, podemos entender o final da mensagem do item 12 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na mensagem, Santo Agostinho diz: quando comparecer perante Deus, a soberana justiça, atuará em longos e dolorosos sofrimentos. Se ele ameaçou com justiça aquele que dissesse a seu irmão: és louco, palavras lá do evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, conforme verificamos no item 3 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, se ele ameaçou com justiça aquele que dissesse a seu irmão: és louco, quanto mais será severa a pena para aquele que se apresentar diante dele com as mãos manchadas do sangue de seu irmão. Ou seja, trazendo estas palavras ao universo augustiniano, a verdade de Deus, aquela verdade explícita por Jesus e escrita pelo evangelista João no capítulo 8, versículo 32, que assim nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquela verdade também explicitada por Jesus através do mesmo capítulo 8, nos versículos 56 a 58, onde Jesus afirma já existir.
mesmo antes de Abraão. Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Pois bem, meus amigos, é esta a verdade citada por Agostinho e que, segundo ele, os ou nos castigará, denunciando todos os que não quiseram ser manifestados por ela. E continua Santo Agostinho, mas nem isso ela se a demonstrar a verdade. É assim também a alma humana, cega, lânguida, torpe e indecente. Procura ocultar-se e não quer que nada lhe seja oculto. Então, já chegando ao final da nossa explanação de hoje, podemos concluir que há pelo menos dois destinos para o ódio: vertendo através de um duelo físico, como no passado, ou moral, como o que se passa em nossa atualidade. O primeiro, um destino ao afeto do ódio, é o destino do que podemos chamar de amor à destruição dos adversários, que podem ser irmãos ou não. Os embates bélicos nas guerras fraternas, o ódio da melancolia que sentimos voltando-se contra nós próprios, a incapacidade de perdoar como geradora de culpa e mágoa, o discurso de ódio, seja pessoalmente ou através de nossas redes sociais, salientando que não se trata de simplesmente odiar ou duelar com um grupo em particular. É odiar um grupo por acreditar que tais indivíduos são, direta ou indiretamente, responsáveis pela minha felicidade. Um segundo destino é conseguirmos transformar o ódio como energia de nosso duelo particular em potência de ação, gerando um renascimento à criação do novo. É o ódio transformado através das sublimações em amor, em trabalho, sublimado em esportes, na arte, no humor, como oportunidade de descobrirmos nossos defeitos, considerarmos nosso inimigo a duelar como um professor colocado em nosso caminho para nos ensinarmos a sermos melhores. Como eu disse anteriormente, na citação de Masaharu Taniguchi, encontrar na vontade de duelar uma excelente oportunidade para progredir. No último dia 25 de dezembro, mais uma vez, nos lembramos que Jesus nasceu naturalmente na manjedoura de nossa alma, nos impulsionando à verdadeira religião, que é o amor. Fazendo a religião convencional tornar-se uma filosofia de vida, pois a mesma representa estágios de entendimento de Deus, onde afins se atraem, elegendo como culto de adoração o templo da consciência tranquila que gera a paz e a igualdade. Para os omissos, comodistas e duelistas modernos, esse é um sonho distante e talvez inalcançável, alegando que antes disso precisa-se estabelecer o ecumenismo e, por nada querer, mudam constantemente de religião, pois entram vazio e saem vazios. Pois só veem os defeitos humanos, sem verem os seus, ou quando veem, deixa a mudança para amanhã ou para a próxima jornada no mundo. Os que despertam da consciência de sono, assumem seu papel constante, convertem-se ao Evangelho, tornando Jesus seu guia e modelo para as mais diversas situações, tornando seus passos rastros de luz a iluminar o caminho dos que com ele, na jornada do mundo, viajam. Convertem suas vidas ao bem e ao belo.
fazendo-se úteis e importantes à sociedade. E em cada olhar, vê Jesus, tratando o próximo como tal, afirmando-se como apóstolo dos gentios, já falava. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo de Tarso. E para o restante de 2023, se tivermos que duelar, que seja um duelo em que as nossas virtudes duelem contra as nossas más tendências, para converter-nos em homens e mulheres de bem no mundo e para o mundo. Termino parafraseando Joana de Ângeles. Atenta para a tua renovação interior em 2023. Busca o auxílio espiritual e o especializado aqui na Terra. Não te afastando do psicoterapeuta divino e sublime, porque ainda estamos todos caminhando pela noite escura de duelistas modernos. Liberta-te da sombra morbosa e inunda-te da luz do sol da alegria, rumando na direção da saúde que te aguarda. Nascemos todos para conquistarmos o infinito. E isso depende exclusivamente de nós mesmos. Feliz domingo, feliz semana e animado crescimento em 2023.